Amém. Obrigado, filha. Glória a Deus. Quando a Ana Paula compartilhou, eu disse assim, olha, testemunhos para a igreja é importante, né? Não diz respeito aonde eu quero chegar, mas aonde Deus quer chegar através de mim. Isso tem a ver com a igreja. Isso tem a ver com a missão. E eu quero compartilhar aqui com vocês que há semanas atrás, talvez um mês e pouco atrás, compartilhei, não sei em que grupo, talvez no grupo da intercessão, eu estava orando em casa sobre a igreja nesse lugar, né? E entendendo que Deus nos plantou aqui. E se Ele nos plantou aqui, Ele tem um propósito com a gente nesse lugar. Mas Deus, sabe o que Deus me mostrou? Deus me mostrou que Ele vai trazer gente dos lugares mais distantes dessa cidade e de Curitiba para virem até aqui, para buscarem e viverem aquilo que a gente está vivendo. Você crê nisso, irmão? Amém. Então vamos lá, né? Ter essa visão. Nós estamos semeando, nós estamos firmando alicerces para a vontade de Deus. E para isso nós precisamos entender muito sobre essa questão de igreja e missão. Porque não tem a ver o que nós queremos, tem a ver com o que o Senhor quer através de nós. Eu lembro que quando eu comecei como pastor da Manaim, isso há 27 anos atrás, nós éramos um grupo pequeno. Sabe o que eu ouvia de muito crente? Quando eu falava, vamos pregar o evangelho, vamos crescer. Ai, pastor, mas está tão gostosinho assim. Não vamos crescer não, porque se a gente começar a crescer, a gente vai ter mais problema, com certeza. Né? Cresce tudo, né, gente? Quando a gente cresce, tudo cresce, inclusive os problemas, mas glória a Deus. Mas, gente, essa não é uma visão do reino de Deus. Não é isso que Jesus pede de nós. Nós precisamos ter um coração para aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E por isso, essa série de mensagens. O tema hoje será equívoco da igreja, urgência da missão. Ok? Equívoco da igreja, urgência da missão. Tem um livro escrito por um teólogo, um livro bem antigo, que o título dele é Equívoco da Igreja. E eu não vou me aprofundar nisso, mas um livro muito interessante que questiona exatamente o propósito da igreja, a identidade dela e compara isso com a palavra de Deus. Isso é a coisa mais importante. Nós precisamos olhar para a igreja e olharmos para a missão que a igreja é chamada a desenvolver à luz daquilo que Jesus fala. E não daquilo que nós achamos que a igreja deve ser ou fazer neste mundo hoje. E por isso, eu estou usando aqui sempre os textos dos evangelhos para pregar, ok? E hoje eu quero ler dois textos. O primeiro deles está em Mateus 9:35. Mateus 9:35 a 38. Um texto conhecidíssimo de todos nós, quando Jesus expressa algo muito importante a respeito da missão. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região. Imagina isso. Esse era o trabalho de Jesus, andando de povo em povo, saía daqui, ia para lá, pegava os discípulos, vamos viajar, né? E o que ele fazia? Ensinava, né? Ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. A agenda de Jesus era ocupada com isso, ok? Anunciar as boas novas, curando todo tipo de enfermidade, indo de cidade em cidade, de povoado em povoado. Continuamos. Quando viu as multidões, porque Jesus sempre estava cercado delas, teve o quê? Um pouquinho mais forte. Teve o quê? Compaixão. Jesus teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Ok? Entenderam essa palavra? Jesus estava na tarefa com os discípulos, viajando, pregando as boas novas do reino. E de repente Jesus vê a multidão e sente o quê? Compaixão. Porque eram como ovelhas sem pastor. E daí Jesus diz o que aos discípulos? E veja, aqui os discípulos, eles são a igreja de Jesus, eles são a célula de Jesus. São aqueles 12
que Jesus treinou para poderem levar adiante esta igreja. Foi lá que tudo começou, aonde Jesus edifica a sua igreja sobre o alicerce de que ele era o Cristo. Obrigado, Alce. Então, neste momento, Jesus se volta para os discípulos e diz o quê? Ele diz algo muito importante: a seara é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso é notícia de 2000 anos atrás? Sim ou não? É uma notícia de hoje. Ok? E por que a seara, a colheita é grande? Porque o mundo está crescendo, gente. Né? Nós somos 8 bilhões de pessoas hoje no mundo. Tem muita gente. Tem multidões. Tem pessoas desesperadas. Tem pessoas em busca de algo que faça sentido para a sua vida. E o que os discípulos precisam ter? Compaixão. E aqui a gente já aprende o seguinte: se você não tem compaixão, você nunca vai entender que a seara é grande. E talvez você nunca se envolva como um trabalhador nessa seara. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E daí no fim Jesus fala o quê? Rogai ao Senhor da seara, peçam ao Senhor da seara, orem, supliquem ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Esse é o papel da igreja. Por isso que eu vim com essa camiseta hoje. Quando eu estava preparando essa mensagem, disse assim: vou com a minha camiseta de Mateus 9:38. O versículo está aqui atrás. E o próximo verso, então, também muito conhecido, de João 4. Verso 34 e 35. Então, Jesus explicou. Aqui Jesus está conversando com a mulher samaritana. Já conhecemos essa história, depois à tarde ou à noite, você dá uma lidinha nesse capítulo 4 inteiro. Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Os discípulos estavam preocupados que Jesus estava ali, no sol do meio-dia, no poço, conversando com uma mulher. Eles tinham ido comprar comida na cidade. Daí chegaram para Jesus e falaram: Jesus, trouxemos um sanduíche aqui para você. Pedimos um iFood ali em Samaria e viemos trazer aqui comida. E daí Jesus fala isso: a minha comida, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Verso 35. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Estão percebendo? Os mesmos discípulos que ouviram em um momento Jesus dizer: orem por trabalhadores. O que Jesus precisa corrigir neles aqui? A visão. Uma visão equivocada. Jesus diz para os discípulos: vocês estão dizendo que essa colheita vai demorar 4 meses. E eu estou dizendo que essa colheita já está acontecendo. O tempo é agora. E eu sempre gosto dessa passagem, porque, veja bem, aquela mulher samaritana teve aquela conversa com Jesus, né? Todo mundo sabe disso. E o que aconteceu? Depois daquela conversa, aquela mulher se levantou, saiu, foi para a cidade, e foi contar que ela tinha encontrado com um profeta, com aquele que se dizia o Messias. E sabe o que aconteceu? Diz o texto que a cidade inteira foi até Jesus. Mas uma coisa curiosa é que os discípulos estavam lá na cidade, fazendo compras, comprando lanchinho para comer. E os discípulos não falaram que Jesus estava no poço. Ou seja, aqueles que já estavam ouvindo e aprendendo da necessidade de trabalhadores, estavam simplesmente omissos àquela tarefa. E nem sequer falaram lá em Samaria: olha, Jesus está passando por aqui, querem ouvir uma mensagem dele? Estão necessitando de alguma coisa, precisam de uma cura? Olha, ele está lá no poço, aparece lá que vai ter uma conferência hoje à tarde. Os discípulos não abriram a boca para isso. Ou seja, aqueles que eram a igreja e que deveriam ter a compaixão daquela multidão,
Em um outro momento, quando eles passam por Samaria, sabe o que eles dizem para Jesus? Jesus quer que a gente manda um raio para destruir essa cidade aqui, de gente tudo impura, né? Desses pagãos, né? Dessas pessoas que não temem a Deus. Estão entendendo aqui? Será que a igreja também não está equivocada nos dias de hoje a respeito do tempo desta colheita e a respeito da importância de ter esse coração de compaixão e de anunciar o evangelho de Jesus? Esses textos têm em comum uma coisa: os dois falam de colheita, certo? Os dois textos falam de colheita. E eu gostaria de tirar algumas instruções fundamentais para nós entendermos igreja e missão baseado nesses dois textos. Essas instruções, elas foram dadas diretamente aos discípulos de Jesus. Ou seja, quem é discípulo aqui? Algum discípulo aqui? Ok, então essas instruções são para mim e para você. Para a igreja de Jesus Cristo, a respeito desta missão. E a primeira instrução que ele dá lá no texto de Mateus é o seguinte: a tarefa é maior do que os recursos que a gente tem. A tarefa é grande, a colheita é grande, mas tem pouca gente para ajudar. Este é o drama que a igreja vive hoje, não é verdade? Lá em BH é assim também, Magali? Né? Um monte de projetos, um monte de oportunidades, de portas que se abrem, e muitas vezes a gente diz: não tem gente. Eu fiquei bem animado ontem, porque quando eu cheguei aqui com a Cristina, 8 e pouco para o bazar, nós tínhamos ali um grupo de, acho que umas 20 pessoas, talvez, reunidas ali para começar o bazar. E para aí depois a gente ir orar lá na quadra, na Facop. Então, glória a Deus por isso, e nós precisamos de fato nos movimentar. Mas isso é algo que Jesus já fala desde o começo: a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Então nós precisamos pedir ao Senhor da seara. Há uma grande colheita a se fazer nos dias de hoje, e existem poucos trabalhadores. Peçam ao Senhor da seara, roguem, orem, supliquem ao Senhor da seara. Talvez essa é a primeira pauta de oração da igreja e da minha vida nos dias de hoje. E eu só vou orar clamando ao Senhor para que Ele envie trabalhadores se eu de fato entendo que a seara é grande. E que precisa se fazer um trabalho de colheita que não estamos dando conta para fazer porque tem pouca gente. Agora, a segunda instrução que Jesus dá no segundo texto que nós lemos é que o tempo é agora. Existe uma urgência. E eu coloquei essa palavra urgência aqui entre aspas, porque eu fiquei refletindo muito sobre isso. O que é urgente para Deus? Será que Deus tem urgência? Fiquei pensando, eu acho que não. Porque como Ele é Senhor do tempo, e as coisas se movimentam na eternidade, vão e vêm, né? Aos olhos de Deus não existe urgência, tudo está perfeitamente controlado e cronometrado para acontecer no seu devido tempo. Mas quando Jesus diz que a visão dos discípulos era uma visão de que a colheita ainda ia demorar 4 meses, ou seja, os discípulos estavam pensando: não, por enquanto Jesus faz a tarefa, né? Ele foi pago para isso. Ele veio para isso, então vamos deixar ele fazer a tarefa. Quando Jesus morrer, depois do ministério dele ter acabado e tal, daí a gente começa a fazer. Essa é a visão da igreja muitas vezes. A gente terceiriza. A gente acha que essa tarefa não é minha. Essa tarefa é do pastor, afinal de contas ele foi chamado por Deus. Ou essa tarefa é daqueles que têm o dom de evangelização. Ou então essa tarefa é da liderança da igreja. E daí a gente vai se eximindo de uma responsabilidade e se excluindo disso. Então a palavra urgência, ela cabe bem aqui para a gente hoje. Urgente significa alguma coisa que requer uma resposta, uma ação imediata. O urgente, ele toma o lugar do importante.
Porque uma coisa é importante, ok, estou fazendo aqui meu trabalho, é importante eu realizar. Mas se aparece uma urgência, você tem que atender o quê? A urgência. Você está lá no seu trabalho, responsável e tudo mais, de repente te dá uma crise de apendicite. Não, eu preciso ficar aqui no meu trabalho até terminar tudo. Não, você precisa parar tudo e olhar para aquilo que é urgente. Então Jesus está falando sobre essa urgência, porque era um sentimento que ele tinha no coração, de uma urgência, de pregar esse evangelho e de alcançar o maior número de pessoas que fosse possível alcançar dentro da limitação humana que ele tinha. Ou você acha que Jesus pensava assim, vamos descansar um pouquinho, vamos tirar uma semana de folga, porque a última conferência que a gente teve, já teve tanta gente, né? Não, curei centenas de pessoas, milhares de pessoas ouviram sobre o evangelho, vamos ficar tranquilo agora. Não, Jesus entendia que ainda existiam mais povos, ainda existiam mais pessoas, ainda existiam mais ovelhas desgarradas, sem pastor e que estavam clamando por algo, e Jesus se compadecia daquilo. Ou seja, Jesus não sossegou, ele não se aquietou, ele não desacelerou a caminhada dele, porque ele entendia a importância de ele terminar a obra, como ele diz lá no texto de João. Porque o meu alimento é fazer a vontade de Deus, do Pai, e concluir, e terminar a obra. Então a urgência é minha e é sua. Porque Deus estabelece uma obra para a gente realizar para Ele. Só que o tempo está passando. E o problema não é que está passando para Deus, o problema é que está passando para mim. Está passando enquanto igreja, muitas vezes a gente olhando e achando, não, ainda não. Vamos esperar mais um pouquinho. O meu tempo passa. A minha vida passa. E eu fico pensando que maravilhoso essa história do Senhor, né? Porque Ele vem trazendo de geração em geração, essa palavra tem vindo e pessoas fiéis estão sendo levantadas pelo Senhor. E eu estava dando uma lidinha rápida no Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne foi um pacto a respeito do compromisso de evangelização da igreja no mundo. Isso no ano de 1974, eu tinha 10 anos. E eu me lembro, porque aquele que era o meu pastor naquela época, o pastor da igreja que eu frequentava, aquele pastor, ele foi lá para Lausanne neste pacto. E esse pacto de Lausanne, esse congresso de Lausanne, foi organizado por Billy Graham, e John Stott estava ali, e foi John Stott que escreveu esse pacto. E sabe qual é o pacto? Olha o que diz o Pacto de Lausanne aqui, gente. Ele diz assim: acreditamos que o Evangelho são as boas novas de Deus para todo o mundo, e por sua graça, decidimos obedecer ao mandamento de Cristo, de proclamá-lo a toda a humanidade e fazer discípulos de todas as nações. Esse foi um pacto firmado pela Igreja de Jesus Cristo no mundo. E nós somos regidos por este pacto. E daí eu fico pensando, tem alguma coisa fora do lugar, não tem, gente? Em relação à igreja? A igreja não está meio sem rumo a respeito do porquê que ela está nesse mundo? A igreja não está meio equivocada do porquê que ela existe? Porque hoje a gente vê ajuntamentos, e eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica e nenhum juízo de valor. Eu amo ver ajuntamento de crentes, mas daí eu fico pensando, gente, será que esse povo está entendendo de fato a missão e está fazendo a diferença? Sabe quantos cristãos evangélicos nós somos no Brasil hoje? Aliás, hoje não, esse é o censo de 2022, ou seja, já se passaram 3 anos. 47,4 milhões de cristãos. 47 milhões para arredondar a conta. Daí eu me pergunto, o que 47 milhões de cristãos que estão no Brasil estão fazendo hoje, gente? Pensa, se cada um desses cristãos tivesse entendimento da missão e levasse uma
pessoa para Jesus em um ano, o que ia acontecer? Alguém que seja rápido na matemática, meu genro, né? Iria dobrar o número de cristãos. Hã? Iria dobrar o número de cristãos, e de 47 a gente iria para 94 milhões. É isso, gente. Será que a igreja está entendendo a missão dela, ou ela está equivocada em alguma coisa? A Uganda, lá onde está a nossa irmã Dirce, ela tem um índice altíssimo de cristãos, mas é um dos países mais corruptos da África. E daí eu fico perguntando, oi? Como assim? O que eu estou fazendo? Eu estou sendo sal? Eu estou sendo luz? Ou eu estou achando que tem alguma coisa aí, né? Tipo, que não é para agora, podemos esperar um pouquinho mais. Daí tem um texto que me ocorreu quando eu estava pensando sobre essa questão do equívoco da igreja, que é um texto lá de Apocalipse, capítulo 3, que eu quero ler para vocês, 15 a 17. É um trecho da carta que Jesus escreve para a igreja de Laodiceia. Esse início do livro de Apocalipse, Jesus escreve uma cartinha para cada uma das 7 igrejas. Tá? A gente pode aprender com todas elas. Mas eu fiquei pensando que talvez esta carta seja uma das que se identifica com a realidade que a gente está vivendo hoje. Ok? Porque eu fico imaginando o que Jesus falaria se ele escrevesse uma carta para a igreja brasileira. Ele não vai se preocupar se é batista, tá? Não, a igreja que está no Brasil, ou a igreja que está na cidade de Almirante, daí coloca todos os crentes no mesmo pacote. Que cartinha ele escreveria para nós hoje? Mas aqui ele diz o seguinte: sei de tudo que você faz. Opa! Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Puxa vida, Jesus está falando isso, gente, da igreja. E no verso 17 ele conclui, você diz, você igreja está dizendo, sou rico, sou filho do rei, não fui colocado por cauda, mas por cabeça. Meu pai é o dono de todas as coisas, vamos prosperar. Vocês estão dizendo, sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Gente, me impacta esse texto. Sabe o que acontece com essa igreja aqui? Ela não tem noção de quem ela é. A visão que ela tem está completamente equivocada da visão que Jesus tem a respeito dela. Isso é real nos nossos dias? Será que nós não precisamos parar para pensar nisso e parar para tomar posicionamentos como igreja e parar de, entre aspas, ficar brincando de sermos igreja nesse mundo? E sermos igreja para a missão e darmos ouvidos àquilo que interessa ao Senhor da igreja e não aquilo que interessa a nós. Porque a gente está vivendo em dias, gente, onde as pessoas elas querem o confortável. Elas querem a palavra que não incomode muito. E se depender desse mundo aí, já ouvimos pregadores dizendo que a gente tem que reescrever a Bíblia. Eu acho que talvez esse cristianismo, entre aspas, da igreja que a gente está vivendo hoje, ia jogar 80% da Bíblia no lixo e só ficar com aquelas passagens mais fofinhas. Não é assim. Não é assim. A colheita é grande. E, gente, eu não quero que essas palavras, elas
sejam pesadas, mas que elas tragam uma reflexão. A gente precisa parar para pensar a respeito disso. O porquê nós existimos neste lugar. Porque senão não faz sentido. É assim que eu tenho conduzido meu ministério desde que o Senhor me chamou aos 19 anos de idade. Pensado a respeito disso, o que Deus quer de mim, aonde Ele quer me levar, não aonde eu quero ir. E Jesus fala, a colheita é grande. E nós afirmamos aqui que de fato a colheita é grande. Existe muita gente que não conhece Jesus. O Brasil tem 26,9% de cristãos, né, que reconhecem a palavra de Deus, reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador e tal. Daí depois tem os católicos que entram aqui, mas daí vamos ficar só com a estatística dos evangélicos. Mas eu li também que existe 56% da população que se diz sem religião. Cadê esse povo, gente? Esses são aqueles que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar esse povo. Mas Jesus fala, faltam trabalhadores. Daí o que eu preciso fazer? Eu preciso clamar. Eu preciso rogar ao Senhor da Seara. Senhor, manda trabalhadores. Manda gente que esteja disposta. E veja o que Jesus faz aqui. Jesus diz para os discípulos, para nós, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Essa deve ser a oração da igreja. Eu fiquei pensando, mas por que Jesus faz esse pedido aos discípulos? E por que talvez a gente não esteja dando atenção a essa advertência, a essa exortação que Jesus faz? Porque se a gente estivesse pedindo trabalhadores, Deus estaria enviando trabalhadores, certo? Então talvez a igreja não esteja orando tanto por trabalhadores assim como deveria. Mas eu fiquei pensando, aquele que ora, ele se coloca na condição de ser resposta àquela oração, não é verdade? Sim ou não? Como é que eu vou orar por uma coisa, tipo assim, Senhor, manda lá, tá? Manda trabalhadores lá, porque tá difícil o negócio lá, tá pesado para o povo. E daí você se exime dessa responsabilidade. Então quando você começa a orar por alguma coisa, você se envolve com aquilo, não é verdade? Né? Quando você ora por qualquer motivo, até pelos seus mesmos, você começa a se envolver com aquilo. Você começa a crer, você começa a buscar a palavra de Deus, você começa a buscar uma direção de Deus. Então quando a gente ora de fato a respeito de um motivo, a gente começa a se colocar na posição de resposta. Porque vai chegar uma hora, né, que Deus vai falar, que nem ele falou lá para Isaías, assim, tipo, jogando ao vento, quem será que vai ir por mim? Quem será que eu posso enviar? Isaías estava lá no templo, adorando no templo. E Deus joga isso no ar, assim. Será que tem alguém que pode ir aí e me obedecer e tal? Daí Isaías se toca, né? Era só ele olha para o lado, era ele e um monte de anjo. Daí ele diz, Senhor, eu posso ir. E é essa a resposta que a gente tem que dar para o Senhor. Senhor, eu posso ir. Sem desculpas. Sem dar desculpas. Não dê desculpa para isso, gente. Deus quer ouvir uma resposta. Então você tem duas opções de resposta. A primeira delas é, sim, Senhor, eu quero ser um trabalhador, porque a colheita é grande. E a outra resposta qual é? Não, Senhor, agora não. Essa é uma resposta um pouquinho mais fofinha, né? Tipo, porque não é, não quero trabalhar na tua obra. Não, agora não, Senhor, porque eu estou muito ocupado. Eu não me aposentei ainda, né, Fanta? Ai, tem neto para cuidar, né, Rose? A vida é tão corrida, né, filha? Encomenda todo final de semana. Eu estou em transição de carreira, né, Cris? E daí a gente dá as nossas desculpas. Isso, gente, é uma coisa de você com Deus. Você com Deus. Mas eu preciso dizer para o Senhor, Senhor, conta comigo. Porque quando a gente se coloca no lugar onde o Senhor quer que a gente esteja, e a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Ele cuida das nossas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E para isso,
O que motivou Jesus falar para os discípulos olharem para os trabalhadores, orarem por trabalhadores e que a colheita era grande, foi a compaixão que ele teve pelas pessoas. Nós precisamos de compaixão. O problema na nossa omissão em pregar o Evangelho não está porque a gente não conhece a Bíblia, porque a gente não sabe o método de evangelizar, porque eu fico constrangido, porque lá no meu trabalho não posso falar de Jesus. Não é por causa dessas coisas. O nosso problema é porque nós não temos compaixão. Nós não entendemos que essas pessoas estão caminhando para o inferno. Não conhecem a Deus, estão vivendo as suas lutas e os seus dramas, como talvez um dia nós vivemos. E elas precisam desse encontro. Eu já contei isso há algum tempo atrás, mas teve uma situação na minha vida que me marcou quando eu tinha 18 anos de idade. O pai de um amigo meu, um homem muito bem sucedido, dentista, uma pessoa culta, mas assim, completamente desorientado nessa questão espiritual. E eu era frequentador daquela casa, direto. Eu era muito amigo do filho desse dentista. A gente passava o final de semana junto e tal. Bom, resumindo essa história, uma manhã de domingo, nós recebemos a notícia que esse homem tinha tirado a sua vida na noite anterior. Ele era uma pessoa que gostava de festar, né? E de poder encher o caveirão, né? E daí diz que ele se trancou na sala, onde ele tinha muitas armas, porque ele atirava. E ele atirou em si mesmo e tirou a própria vida. Gente, quando eu ouvi essa notícia, me veio um temor. Eu pensei, meu Deus, eu estava na casa desse homem todo o tempo. Estão entendendo por que é urgente? Estão entendendo por que é urgente? Meu tio tirou a vida dele em março do ano passado. Fui eu que encontrei ele na casa dele, no apartamento dele. Mas em relação a ele, eu tinha minha consciência em paz, porque eu falei muitas vezes para ele voltar para o Senhor. Eu orei muitas vezes por ele. Daí é uma escolha. E eu não tenho que opinar a respeito disso. Mas tem muita gente que está indo. Tem muita gente que está vivendo um inferno nessa terra. E nós temos uma mensagem que pode transformar a vida das pessoas, e a gente faz o quê? Não está disposto porque não tem compaixão. Olha o que Jesus diz: a minha comida. Eu não estou preocupado com comida, porque a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e terminar a obra que Ele confiou para mim. Ou seja, Jesus está dizendo que aquilo era tão importante na vida dele, que nem a fome iria tirá-lo desse caminho. E curioso que Jesus sempre associa a questão com a fome, né? Lembram lá na tentação? Mateus capítulo 4? Qual é a primeira tentação que Jesus sofre? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está morrendo de fome, 40 dias jejuando e orando. E daí Jesus declara o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É assim que a gente precisa reger a nossa vida. E a compaixão eu vou sentir quando eu começar a orar por aqueles que estão longe, por aqueles que estão perdidos. Quando eu disser, Senhor, eu respondo sim para essa tarefa. Agora, uma outra pergunta baseada no segundo texto é: a colheita pode esperar? Qual é a resposta? Sim ou não? Não. A colheita não pode esperar. A colheita é para agora. A gente não pode perder esta colheita. A colheita dos nossos dias. Daquilo que eu quero apresentar para Deus. Gente, eu sempre tenho essa visão. Quando eu chegar lá diante de Deus, né, na presença do Senhor, Deus vai falar: e aí, Reinaldo, toca aqui. Que bom que você chegou. Né? E daí ele diz assim: e aí? O que você fez com a tua vida lá embaixo? E eu vou ter que chegar diante do Senhor com o relatório, né?
E sabe o que eu penso? Deus não vai perguntar para mim se eu preguei direitinho, se eu orava antes de pregar, se eu era um bom pregador. Ele não vai me perguntar essas coisas. Ai, que bom que você aceitou o chamado missionário e depois o chamado pastoral. Ele não vai perguntar essas coisas. O que ele vai perguntar para mim é o seguinte: Reinaldo, as vidas que você tocou, as vidas que você alcançou, porque é isso que me interessa. No reino de Deus, o que interessa para ele é vida de pessoas. É isso que Deus está preocupado. Porque como a gente leu semana passada, ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Se é o desejo de Deus, tem que ser o meu desejo também. E daí eu preciso investir na vida de pessoas. Eu preciso orar pela conversão das pessoas. Preciso clamar a Deus por pessoas que estão longe e o Senhor quer trazer para perto. E isso tem a ver com visão, gente. Tem a ver com visão. Quando a tua visão está meio truncada, você precisa de um óculos, certo? Você precisa corrigir a tua visão, porque senão você vai ver tudo embaralhado. Lembra aquela passagem quando Jesus cura um cara lá que estava cego, né? E daí Jesus pergunta: e daí, está vendo? Ele disse: estou vendo homens como se fossem árvores. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Né? Tipo assim, se está vendo homem parecendo com árvore, então a visão não está boa. Temos que continuar o processo da cura. E daí Jesus ora de novo, e daí ele é perfeitamente curado. E essa cura fala de um processo. Às vezes a gente está enxergando, mas estou enxergando tudo meio turbado, assim, entendeu? Estou enxergando tudo meio confuso. Precisamos ter visão. O que Jesus fala para os discípulos lá em João? Ergam os olhos. Levantem os olhos, igreja. Aqui a gente não precisa nem levantar os olhos, é só você olhar na direção reta. Todo mundo olhando para lá. Ó. Olha para lá, e daí agora você olha para cá. Aqui. Não precisa nem levantar os olhos, é só olhar aqui. Daí Jesus fala: levantem os olhos. Vocês estão dizendo que a colheita vai demorar. Daí a gente fica dando desculpa, né? A gente fica dizendo: não, as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não ouvem o Evangelho. Então por causa disso a gente vai parar de anunciar o Evangelho? E isso já dá uma outra mensagem, né? Mas é uma questão de visão. Ergam os olhos. A gente precisa enxergar a condição do mundo de perdição hoje. Nós precisamos enxergar a necessidade que as pessoas têm de Cristo. A gente precisa olhar as pessoas e pensar: se Jesus não entrar nessa vida, o prognóstico desta caminhada é caótico. E eu não estou falando só daquelas vidas toda arrebentada, não. Eu estou falando às vezes da pessoa que está caminhandinho assim, achando que está tudo bem. Mas se ele está longe de Cristo, se ele não está unido com Cristo, o prognóstico desta caminhada é ruim. E o fim dele pior ainda. Precisamos ter visão. Precisamos ter um coração que arde pelas pessoas. Há mais ou menos um ano atrás nós perdemos uma irmã aqui da igreja, a Adriele. Quantos lembram? Dia 30 de maio ela faleceu. Ou dia 29. Eu fui visitá-la acho que na sexta-feira anterior. Gente, eu nunca tinha tido uma experiência tão forte de batalha espiritual naquele leito. Ela já estava completamente fora, porque a doença já estava muito avançada. E eu comecei a clamar a Deus e eu senti o inferno ali. E eu comecei a orar a Deus pela vida daquela pessoa. E clamar a Deus por isso. E foi uma batalha que eu nunca tinha vivido. Então é assim. Essa é a nossa missão. Não dá para esperar. No começo desse ano eu fui orar pelo Giovanni, pelo filho da Teresa, que faleceu em fevereiro. E eu chegava naquele leito de UTI e eu começava a conversar com ele. Ele estava em coma. Mas eu começava a falar com ele: Giovanni, você precisa abrir teu coração para Jesus. Ele é a única saída. Ele era bem resistente ao Evangelho. E eu ministrava, eu pregava de Jesus para ele, eu orava por ele. E teve um dia que não vai sair nunca da minha mente, que eu estava começando a orar, comecei a orar ali por ele, pedindo a ação do Espírito Santo. Eu disse: Deus, eu sei que o Senhor tem acesso aos lugares mais íntimos do Giovanni agora.
Eu sei que ele resistiu a muita coisa por tudo aquilo que ele sofreu, mas eu clamo que teu Espírito faça uma obra na vida dele aqui nesse lugar. Mas eu tinha acertado com ele que quando ele saísse de lá a gente ia conversar, mas daí não deu. E daí um dia orando desse jeito e clamando pela salvação dele, o Giovanni deu um sorriso para mim. O Giovanni era de poucos sorrisos. Mas ele sorriu, olho fechado, ele sorriu. Eu disse, Deus está fazendo alguma coisa no espírito desse homem. Porque é urgente, é agora, não dá para esperar. E para isso a gente precisa ter compromisso. Precisamos ter visão, precisamos ter compaixão, precisamos ter compromisso. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A evangelização é uma tarefa imperativa, não é para amanhã, não é quando der, não é quando eu me aposentar, não é se eu tiver tempo. É para hoje. É para agora, a gente precisa entender isso. E daí cada um de nós precisa orar e perguntar o que Deus requer de mim. Não ficar falando, porque fulano não está indo. Ou então você fazer aquela oração, Senhor, eis-me aqui, envia o Leônidas. Né? Porque às vezes a gente ora assim, Senhor, tem um trabalhador maravilhoso lá, o Leandro. Chama ele, eu estou sem tempo. Agora eu não posso. Né? Compromisso. Essa tarefa é imperativa e é intransferível, ok? É para a igreja de Jesus Cristo, é para mim e para você. É uma tarefa impostergável, eu não posso deixar para amanhã, não dá para deixar para amanhã. Quantas vezes Deus me fala a respeito de coisas, vai em tal lugar, fale com tal pessoa, mande mensagem para não sei quem. Porque é para aquele momento, eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo. Para poder ser instrumento de Deus na vida de uma pessoa. Exige compromisso, exige engajamento, é uma prioridade. É uma urgência. Então, uma urgência, eu tenho que largar tudo aquilo que eu estou fazendo para atender aquilo. Era assim que Jesus via o ministério, ou não? É assim que Jesus encarou o ministério dele. E é assim que ele quer que a gente encare o nosso ministério. E por fim, precisa haver investimento. Nenhuma obra se faz sem investimento. E se você disser para o Senhor que você está disposto a ser trabalhador, e eu espero que essa seja a sua resposta, vai ter que ter um investimento. Vai ter que ter um investimento com a sua própria vida. Esse é o primeiro e maior deles. E talvez o mais difícil. Vai ter que ter um investimento em você oferecer os recursos que você tem, até financeiros. Porque muitas vezes a gente precisa pôr a mão no bolso e contribuir, porque a gente acredita, porque a gente quer, porque a gente deseja. Vai ter que ter um investimento de tempo. E todo investimento tem a ver com a renúncia. E aqui pega, né, gente? A tal da renúncia. Puxa vida, mas eu tenho tal coisa tão legal para fazer. Mas é urgente, eu preciso fazer. Deus não gosta de sabotar as nossas agendas. Deus não gosta de sabotar as nossas agendas. Mas Deus quer que a gente esteja disponível para quando Ele quiser usar. Alguns já dizem, senão tem que parar de pegar. Deus quer que a gente esteja disponível. Deus quer nos dar experiências dessa disponibilidade. Eu tenho ouvido algumas pessoas que falam a respeito de independência financeira, e dizem assim, porque eu quero estar disponível. Eu quero estar disponível para as coisas da vida. Eu quero estar disponível para desfrutar. Eu quero estar disponível para servir. Mas quando isso vai acontecer, gente? Daqui a 30 anos? Eu preciso hoje dizer, Senhor, eu quero disponibilidade na minha agenda. E daí a gente coloca as coisas no devido lugar e Deus vai rearranjando
a nossa agenda e remanejando as coisas. E é maravilhoso estar e viver esse tipo de experiências. E eu encerro aqui com a frase de uma música, de uma canção que eu quero sugerir, Cris, eu não sei quem vai dirigir louvor semana que vem, que a gente cante essa canção. Essa música é do Fernandinho e diz: ninguém pode parar a igreja. Yes! A igreja de Jesus Cristo, ela não para. Ela pode estar precisando de trabalhadores, mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja com I maiúsculo, essa igreja não para. Essa igreja avança e eu quero ser contado entre ela. Eu quero estar nesta igreja. Eu quero viver esta igreja. E daí tem uma frase que ele diz assim: filhos do homem, se referindo a nós, filhos do homem, se posicionem em cima do muro. Não existe posição. Chegou o tempo, chegou a hora. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. É uma letra puxada, né? Mas é uma letra que a gente precisa ouvir hoje. Filhos do homem, se posicionem. Nós precisamos de posicionamento. Deixarmos de viver aquele equívoco da igreja, de achar que está tudo bem, enquanto nós não somos quentes e nem frios. Jesus fala que ele está a ponto de vomitar da boca uma igreja como essa. Então nós precisamos decidir: sejamos quentes ou sejamos frios, para a glória do Senhor. Vamos tomar posicionamento naquilo que o Senhor nos chama para ser e para viver nos dias de hoje. Vamos ficar em pé para a gente orar. Feche seus olhos. Responda ao Senhor. Não se deixe distrair por nada. O pastor David Cho da Coreia, ele disse assim, que a gente nunca deve deixar com que a igreja se disperse sem dar a oportunidade para respondermos ao Senhor a mensagem. Querido, essa mensagem é para você e para mim. E o Senhor quer uma resposta nossa hoje. Ele quer uma resposta nossa hoje. Nós precisamos aprender neste processo? Sim, precisamos. Mas a resposta do posicionamento, ele precisa hoje. O Senhor precisa saber com quem ele pode contar aqui no Tanguá, em Almirante Tamandaré. Ele precisa saber quem são os trabalhadores que vão sentir o meu coração, que vão ouvir a minha voz. Quem são os trabalhadores que eu vou enviar? Quem são aqueles que disseram sim e estão dispostos a viver este chamado, viver esta missão? Quem são aqueles que entendem o que é ser igreja nos dias de hoje? É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Quando eu tinha 18 para 19 anos e eu recebi o meu chamado do Senhor, eu não sabia nem o que isso iria implicar. Mas o meu desejo de estar na vontade de Deus, o meu desejo de estar naquilo que o Senhor queria para mim era tão grande que eu disse sim. Talvez o sim mais inconsequente da minha vida. Graças a Deus que foi o sim mais inconsequente. Porque há 40 e tantos anos eu tenho vivido este sim. E tenho me alegrado em fazer parte daquilo que o Senhor tem para este mundo hoje. E quero fazer ainda muito mais. Quero ainda que o Senhor me dê muito mais oportunidades para fazer e para realizar para Ele. Deus, em nome de Jesus, Pai, essa mensagem é muito clara. É a Tua palavra, é a Tua voz que fala conosco nessa manhã. Deus amado, e nós queremos ouvir isso como a voz doce
do Espírito de Deus que fala conosco: meu filho, minha filha, eu tenho algo maravilhoso para você. Eu tenho um projeto de vida que você não vai conseguir viver, mesmo que você se esforce, você busque os melhores lugares deste mundo. Eu quero te levar para um lugar que eu tenho para você. E esse lugar é você ser um trabalhador no reino. É você fazer as coisas de maneira a glorificar o Pai, como a gente lê lá na palavra, e assim brilhe a sua luz diante dos homens, que são as suas obras, obras que glorificam o Pai. Deus, que nós vivamos isso, Senhor, que a gente possa experimentar este chamado, que a gente possa viver esta missão, que a gente tenha uma visão muito clara de por que nós existimos como igreja aqui neste bairro do Tanguá, em Almirante Tamandaré, em 2025, e por que eu faço parte desta igreja. Nós precisamos entender isso, Senhor. Nos dá a clareza, porque a missão é do Senhor, e a missão está acontecendo nesse lugar. Que nós desejemos entrar nessa missão de Deus e dizer o sim para o Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Vamos cantar essa canção que fala sobre